Prefeito Tairone, 171 anos de emancipação política, né? Você faz parte dessa história, né? Nessa construção hoje do que é o município de Souza. Qual a avaliação que o senhor faz também dessa coletiva de imprensa que o prefeito Helder fizera e anunciaram também muitas ações pontuais, né, neste período que se comemora a emancipação política do município? Mais uma vez, parabenizar a Eldinho, parabenizar a Zé Célio, aos vereadores, a toda essa competente equipe. Para mim não é surpresa, mas é claro que vale a pena enaltecer e ressaltar. Eu não sei se existe no Brasil um município que em 6 meses tenha recebido tantas ações. Então, Eldinho entrega muito em julho, por ocasião do nosso aniversário, 46 ruas pavimentadas. Nós passamos aqui muitos governos que fizeram 10 ruas em 4 anos, Abel. Casa de Souza, em Patos, com escopo de atender bem as pessoas que vão para lá e que ficavam desabrigadas, desalojadas, incômodas. O avanço dos programas sociais, creches, escolas, SAMU, ginásio, 20 abastecimentos d'água. Então, parabéns. Nós nos sentimos orgulhosos e representados, Márcio. Souza agradece. E eu estou realmente muito feliz até de retornar aqui. Nós sabíamos que o município estaria muito bem entregue nas mãos de Eldinho, nas mãos desses correligionários, mas é importante também verificar na prática, receber as ações. E em tão pouco tempo, tantas ações, é algo que nós temos que ressaltar, enaltecer. Então é realmente um grande presente a Souza. Prefeito Tairone, o senhor tem aí também iniciado, né, um projeto, né, que é a pré-candidatura a deputado federal andada a Paraíba por inteira, né, inclusive anunciando importantes apoios. Eu gostaria que o senhor falasse dessa caminhada que o senhor tem iniciado, né, com o objetivo de representar a Souza no Congresso Nacional. Talvez por não ser de um grupo tradicional, talvez por não pertencer a nenhuma grande estrutura política, por não ser dos coronéis dos votos, por não ser dono de votos, eu tenho que conviver sempre com a descrença, até com a maldade de algumas pessoas que torcem muito contra mim, não entendendo elas que ao torcer contra mim, torcem contra Souza. Eu tenho caminhado e percebido claramente a vontade das pessoas de ter um representante legítimo no Congresso, de ter, inclusive, Eldinho, alguém que entenda de gestão e, por conseguinte, de gente, para nos representar lá. Então, se alguns descreiam, vão mais uma vez perder nesse sentimento de descrença, porque nós vamos vencer as eleições. A caminhada é muito exitosa, a caminhada é muito eloquente, diz muito. Eu inicialmente achava, Abel, que iria estar até o fim do ano em 40 cidades. Já estamos em 70. E me interessa dialogar com grupos alternativos, com jovens, com movimento cultural, com movimento de esquerda, com empresariado, com vereadores, com ex-prefeitos, com operários, com prefeitos também. Me interessa. Eu não vou preterir nem marginalizar ninguém, porque eu repito isso sempre, eu tenho apenas um voto. Se terei 25 mil em algum momento, é porque o povo entendeu a nossa mensagem. Então nós vamos representar bem a Paraíba, fazer política com P maiúsculo, defender principalmente aqueles que mais precisam da interseção dos poderes. A minha disposição é essa. A minha obstinação começa cedo para correr menos risco, porque eu represento muita coisa. A partir de Souza, muita coisa. Então a gente vai ter mais um extra. Eu fui candidato 3 vezes. Ganhamos as 3 eleições. Sou de novo pré-candidato, serei candidato. Não represento um projeto individual. Não sou candidato avulso. Sou candidato de um grupo político, mormentemente de uma região. Sou pré-candidato do PSB. Serei eleito pelo PSB para fazer bem a minha gente, para ajudar esse governo já tão exuberante nos primeiros dias, né, para que nós possamos ter aqui muitos recursos carreados pelo nosso mandato,
a nossa região é muito importante. Vejam os senhores, Delano, que essa região, que o interior, foi responsável pela eleição de João Azevedo. Se dizia antes que jamais teríamos um governador se ele não vencesse em João Pessoa e Campina Grande. João não conseguiu vencer em João Pessoa, não conseguiu vencer em Campina Grande, mas é governador pelo voto maciço do interior. Então, nós somos responsáveis por essa quebra de paradigma. Eu estou andando muito, aprendendo na caminhada, como aluno dela, conversando com as pessoas, escutando, para ter um projeto político para ser exposto ano que vem, totalmente sintonizado com as reivindicações e com as aspirações do povo paraibano. E com relação aos ataques que o senhor vem sofrendo aqui na região, o senhor considera isso como um atestado que o senhor está bem na caminhada? Acho que sim. Eu vou responder sempre com diálogo, com o meu trabalho, com minha história. Eu sempre fui muito vilipendiado em minha honra, agiram sempre contra mim com muita vilania. Aí o povo me defendeu sempre. Quando me atacam, Francisco, o povo me defende. Porque sabe do meu mistério, sabe do meu trabalho, conhece inclusive do meu coração. E quem não conhecia está conhecendo, porque disposição para andar eu tenho. E eu vou andar nos 223 municípios paraibanos, levando a minha mensagem de militante. Eu acho que a política precisa de quem gosta de política, de quem entende, inclusive, que o exercício público exige a militância. Então, sou um militante e, assim, continuarei sendo. Eu acho que isso incomoda muita gente. E se a minha caminhada está incomodando, a alguns está deixando feliz a maioria da nossa gente, que requer, que precisa, que exige, que cobra uma representação legítima e genuína, com boas intenções, com bons propósitos e com saber que a política é algo transformador e deve ser exercido por quem tem qualificação, probidade e honestidade. Fábio, o senhor disputa uma vaga na Câmara Federal pelo PSB. O partido pretende eleger quantos deputados federais? Em relação a João Azevedo, que também é do PSB, o senhor defende a saída de João Azevedo, que ele disputa uma vaga no Senado Federal, e Lucas Ribeiro, sendo candidato, terá o apoio também do grupo de Tairone e do próprio Tairone? João faz um grande trabalho pela Paraíba. Além de um grande governador, é um grande homem. É um ser humano do bem, cheio de boas intenções. Eu acho justo que ele possa ser pré-candidato, que ele possa ser candidato e vai ter o nosso voto, né, Odinho, para senador. Agora, é uma decisão de foro íntimo também. João tem muita serenidade para não antecipar as questões. Existe uma responsabilidade, Odinho é prefeito. Ele não pode estar, antecipando as situações. Ele tem uma cidade para cuidar, um trabalho para desenvolver, que já começa como nós esperávamos, com muito êxito. Então, no momento certo, o João vai dizer, se ele for candidato, terá o nosso apoio. Eu sempre defendi, Silvano, o protagonismo do partido, que é o meu modo de ver, deve participar da majoritária com 2 nomes. Isso não impede pretensão de ninguém. Isso defende apenas o partido do qual eu participo e que me sinto muito à vontade para nele estar afiliado. Se João sai para disputar o Senado, naturalmente assume o vice-prefeito, que tem qualificações para ser candidato. O vice-governador, perdão, lembrei que 17. Então, é natural que ele, ao assumir o governo, não de modo interino, de modo definitivo, tenha a pretensão de se reeleger. Então, claro que, em assim sendo, vamos também votar no bloco. Agora, muitas conversas haverão até lá. A gente vai dialogar, entender, conversar. O diálogo é a base de tudo. É a ferramenta necessária para que nós possamos manter a aliança benfazeja a Paraíba. Então, em relação ao PSB, eu acho que o partido que tem como presidente o governador João Azevedo deve sonhar em fazer de 6 a 8 estaduais e deve sonhar, Silvano, de fazer de 2 a 3 federais. Eu, particularmente, entendo, pelo que eu estou vendo, pelo que estamos dialogando e conversando, pelo que eu percebo, devemos duplicar
a nossa participação na Câmara Federal, porque temos hoje o deputado Gervásio Maia como deputado, vamos ter mais 2, mais um, pelo menos. Então, de 2 a 3 deputados federais. Hoje, doutor Zé Célio, aí foi especulado, né, naquela questão se ele mantinha ou não esse apoio à sua pré-candidatura, a pré-candidatura de Lindolfo, né, porque muito se especulou nos corredores da política de Souza que ele estaria um pouco com algum dissabor por parte aqui do grupo, mas ele de forma clara chegou a declarar isso. Como é que o senhor analisa? O senhor já realmente esperava isso de Zé Célio? Isso já faz parte de uma aliança já pretérita feita entre o grupo político local que hoje está sobre a direção do doutor Helder como prefeito? Eu nunca tive dúvidas. Quando fui perguntado, sempre disse: Zé Célio é homem de palavra, de compromisso. Fizemos um compromisso não só para 24, mas para 26 e para o futuro. E ele dizia já na convenção dele de Eldinho que votaria em Lindolfo e em mim. Então, Zé Célio vai cumprir com a palavra. E não é só votar, é trabalhar. Eu vou ter a felicidade, anuncio aqui um furo jornalístico, de ter a coordenação de Eldinho na Grande Souza. Ele tem seus afazeres, que são tantos e imensos, mas vai poder dirigir a nossa campanha aqui, a campanha do Lindolfo. Isso é muito importante para a gente. E Eldinho, sabe, conduz com muita serenidade, com muito equilíbrio, com muito conhecimento, com um senso agregador o grupo. Isso é muito importante. Então, o Zé Célio se sente abraçado, congraçado, partícipe. Então, com certeza, a gente só vai ganhar. Eu tenho colhido um sentimento em relação à minha candidatura de pertencimento do souzense a ela. Isso é fundamental, não só do souzense, do sertanejo e das 9 cidades por excelência, porque não é uma utopia, não é se agarrar aqui quimera e dizer que a gente vai ser majoritário nas 9 cidades. Porque as 9 cidades pertencem a Souza, todas elas padecem pela ausência de representações na Assembleia e no Congresso a partir da Câmara Federal. Então a gente vai trabalhar nas 9 cidades com muita ênfase para dizer: eu estou pedindo um voto para vocês, para bem representá-los, pela nossa região. E aqui em Souza, não é retórica apenas, a gente vai ter o voto de quem não teve ainda a possibilidade de votar em Eldinho, de votar em mim. Porque, repito, é um voto por Souza, é um voto pela região, é um voto pelo sertão, é um voto para bem representar a Paraíba. E eu faço críticas severas em relação ao Congresso. E eu tenho minimamente capacidade, eu tenho história para chegar lá e bem representar a minha gente. Nós tivemos já excelentes deputados saindo de Souza, como Marcondes, como Hinaldo, como Mariz. E eu quero, na esteira disso, tendo isso como ideal, também representar muito bem. Eu fui prefeito 12 anos. Entendo de alocação de recursos, entendo de execução de recursos, entendo muito de gente, porque o nosso governo foi marcado indelevelmente por obras sociais que sempre fizeram bem e sempre agiram com muita equidade para minorar as dores dos mais simples. Então, a partir daí, a gente vai poder chegar lá e ter uma representação competente para defender nossas aspirações. E só para encerrar, prefeito Tairone, em relação a apoios, o senhor a gente tem visto o senhor caminhando pela região inteira, pelo sertão inteiro e conseguindo muitos apoios. Dos que o senhor pode citar, o que é que o senhor pode falar a respeito de parcerias de apoios aqui pela Paraíba fora? Nós já temos apoio em 70 cidades. Para não ter que dizer aqui 70 nomes, eu cito o apoio de Eldinho, do Grupo de Souza. A gente espera ter aqui uma votação muito expressiva. As pesquisas apontam isso. E mais do que as pesquisas, o sentimento. Talvez tenha postulantes aí que dizem assim: eu tenho 20 cidades com 20 prefeitos. Será que vão ter os votos que Souza, que as 9 cidades vão nos dar? Será que vão ter esse sentimento que o sertão tem de acolhida ao nosso nome? Então, o que eu posso dizer, até para não pecar por omissão, é que já estamos com grupos formados em em mais de 70 cidades, a contar com as 9 cidades que compõem a Grande Souza. E evoluir para estar aí em mais de 130 cidades e trabalhar o voto nos 223 municípios. Até porque também eu serei um deputado
municipalista, né? Municipalista e defensor daqueles que precisam da defesa. Eu não defendo grupos, eu não defendo mandatos medíocres. A minha caminhada não é em benefício de poucos, é em benefício de muitos. E eu não falo isso dizendo que eu vou ser. Eu falo isso mostrando que eu já fui como prefeito. E o que eu sou, como político, como militante, com a coragem que eu tenho de defender um único patrão, que é o povo da Paraíba. Prefeito, só para a gente encerrar, agora encerrando mesmo, o senhor citou aí o nome de Zenildo, né? E entendo que, se o senhor citou o Zenildo, ele já declarou que o senhor é um nome importante nessa conjuntura. O senhor tem conversado ultimamente com o Zenildo a respeito da política local para ver esse reagrupamento de forças políticas em prol, como o senhor defende, dessa unidade em prol de Sousa, da sua pré-candidatura que representa Sousa e região, que inclusive se encontra órfão? Eu tive uma conversa telefônica, liguei para ele recentemente, é um amigo meu, construímos muito juntos e claro que eu espero, até pela responsabilidade que o Zenildo tem, pela história dele, pela trajetória, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que ele tem à Paraíba e à sua terra por excelência. Eu espero o voto dele, vamos conversar muito sobre isso. É um voto almejado, quem não quer ter um voto de um cidadão de bem, de um grande sertanejo, de um grande empresário, que foi ex-prefeito comigo, trabalhou comigo 8 anos. Eu prefeito, ele é ex-prefeito. Então eu espero, vamos conversar. Eu não tenho dificuldade nenhuma, tenho intimidade para com o Zenildo. E eu creio que ele vai votar em Sousa, votar pelo sertão, votar por uma representação qualificada na política da Paraíba, que serei eu. Então eu creio muito no voto dele. E eu vou apenas pedir que, eu sei que ele tem uma agenda concorrida, mas que ele tenha tempo também, de, além de votar, participar dos comícios e da caminhada, porque eu sei que ele gosta. E repito, por ter responsabilidades, deve votar e participar. Eu vou precisar e pedir muito esse voto dele.